Abra a Bíblia de vocês em Efésios capítulo 4. Meu desafio tem sido pregar 30 minutos. Aí eu prego 1 hora. Mas estou no relógio aqui para me ajudar. Então vocês abrem logo a Bíblia que o cronômetro está rodando aí. Se bem que rola por ali também, né? Efésios capítulo 4. Versículo 1. Eu vou ler na NVI e ela diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Só o versículo 1 do capítulo 4. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai Celestial, nós estamos diante de sua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Pai Celestial, é na tua palavra que encontramos as fontes de vida eterna, é na tua palavra que nós conhecemos especificamente o teu caráter, como o Senhor se revela por meio do teu Filho amado Jesus. É através da tua palavra que somos informados das tuas promessas, e que as tuas promessas, aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário, se torne vida em nossos corações, se torne vida em nossas emoções, em nossas mentes, nas nossas mãos, nos nossos pés, na maneira como nos comportamos, na maneira como agimos, que passemos a viver dignos, uma vida digna da vocação que recebemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta aos Efésios ela é dividida em 2 partes. Capítulo 1 até o capítulo 3, a primeira parte. E aí no capítulo 1 até o capítulo 3, nós temos os indicativos do Evangelho. Capítulo 4, 5, 6, nós temos os imperativos do Evangelho. No capítulo 1, 2 e 3, Paulo está nos mostrando o que aconteceu, o que Cristo fez. Nos capítulos 4, 5 e 6, ele quer que agora a gente passe a viver de modo digno do Senhor. Na revista atualizada, e aí o viver ali tem essa conotação de andar, caminhar, né? De estar em movimento. Então, o que Paulo está dizendo é mais ou menos assim: agora que vocês já sabem que isso foi feito, que vocês creram, se comporte de acordo com o que vocês acreditam. E aí ele fala de dignidade. Lembrando que Paulo está aqui preso, e ainda assim ele está dizendo: vivam, andem, se comportem de uma forma digna da vocação que receberam. Que vocação que a gente recebeu? Do que Paulo está falando aqui? Ele está citando, de uma forma sucinta, o capítulo 1, 2 e 3. E aí, eu dei o título para essa mensagem de o prazer de Deus. No capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, nós vemos as bênçãos espirituais. Paulo começa lá no versículo 3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Às vezes, eu sempre critico isso porque é importante. As pessoas falam assim: você é abençoado. O que você está querendo dizer que eu sou abençoado? Que eu tenho sorte? O que você quer dizer dizendo que fulano é abençoado com toda sorte de bênção? Paulo explica quais bênçãos são essas. Não é? Do versículo 4 em diante, ele passa a explicar que bênção é essa. É a bênção de, versículo 4, capítulo 1, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Olha se isso não é uma bênção. Antes de Deus criar o mundo, antes do tempo existir, antes das circunstâncias, antes das situações, antes do pecado, Deus já havia te eleito nele. Deus já havia te escolhido para ele. Existe um lugar que o tempo, o pecado, as circunstâncias, as dificuldades, os desafios não pode mexer, não pode alterar, porque Deus é inalterável. Aleluia. Deus não se move baseado em circunstâncias. Deus, Aristóteles chega a dizer, e ele estava correto nisso, que Deus é um motor imóvel, que ele não pode ser movido por nada. Deus não fica assim ansioso com nada, preocupado. Ele é Deus, infinito, Espírito eterno, inamovível do seu trono, eterno. Então esse Deus, antes de criar o mundo, antes das circunstâncias, antes de tudo existir, ele havia te escolhido para ele. Isso foi uma bênção, não é? Fala sério. Aleluia. E aí ele cita bênçãos aqui, bênçãos vindas de Deus Pai,
bênçãos vindas de Deus Filho e bênçãos vindas de Deus Espírito Santo. É como se a Trindade, a Santa Trindade, ela exercesse sobre as nossas vidas, nos abençoando, uma força centrípeta. O que é uma força centrípeta? É aquela que suga tudo para um meio. Você já viu que a sua máquina de lavar, ela exerce uma força centrífuga na hora de jogar a água da roupa fora, não é? Geralmente na hora que ela está querendo bater, ela está puxando para o centro, não é? De vez em quando eu coloco roupa para bater lá em casa, né? Porque não é eu mesmo, então pelo menos colocar lá dentro da máquina. E às vezes isso me dá um efeito de cachorro, olhando para o frango assado rodando. Eu fico igual um idiota. Eu tenho uma raiva quando isso acontece, vocês não têm noção. Eu tenho tanta coisa para fazer, mas de repente eu estou igual um imbecil, olhando a roupa rodar lá dentro da máquina. Eu falo, meu Deus, será quanto tempo que eu perdi aqui, igual um idiota, olhando para a máquina? E na hora que ela quer secar a roupa, assim, que eu fico lá achando aquilo máximo, assim, fico com vertigem depois, assim, eu não posso ser um idiota mesmo, tem que ser tratado, não pode uma coisa dessa, né? Mas a força da Trindade aqui é como se ela estivesse exercendo uma força centrípeta, puxando tudo para o centro, puxando tudo para Cristo, nos abençoando de todas as formas. Isso é mais do que um furacão, mais do que um tornado, puxando tudo para si e expelindo tudo que não presta, tudo que é maldição. Então, a gente observa esse poder de Deus aqui na Trindade. E no versículo 9 do capítulo 1, Paulo vai dizer assim, olha, e ele nos revelou o mistério da sua vontade, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação, na plenitude dos tempos. O que Paulo acabou de dizer aqui? Que Deus revelou o mistério da sua vontade, e que ele colocou o mistério da vontade de Deus, é que ele queria fazer com que todas as coisas fossem convergidas em Cristo, ou seja, Cristo seria o Senhor de todas as coisas. Deus estava encabeçando, ou melhor, colocando debaixo de Cristo, fazendo com que Cristo fosse o cabeça, o líder de todas as coisas, tanto da criação quanto da redenção. Não existe nada que escape do domínio do Senhor. Existe uma frase de Abraham Kuyper que ele diz assim: não existe nada, nenhum centímetro quadrado da existência, que Jesus não diga, é meu. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor de tudo. Se você já observou, a gente não é dono de nada. A gente não é dono nem se o cabelo da gente fica preto ou branco. Não é verdade? A gente não tem controle de nada, ele tem controle de tudo. Tudo está debaixo do seu domínio. Ainda que não vejamos todas as coisas debaixo do seu domínio, mas sim, todas as coisas está debaixo do seu domínio. E em breve, por isso a gente ceia, e em breve a gente vai ver tudo consumado. Amém? E aí Paulo diz assim no versículo 10, perdão, 11, nele fomos também escolhidos, em Cristo nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Em algumas versões, aí, se você tiver uma revista atualizada, você vai ver que ao invés de falar plano, está escrito beneplácido. Eu até indiquei esses dias atrás que vocês colocassem, tem um menino para colocar beneplácido. O que significa beneplácido? Significa que Deus teve uma decisão firme. Ele escolheu algo, ele teve um propósito e ele escolheu e ele teve prazer naquele propósito. Ele não te escolheu porque ele ficou com dó. Ele não te escolheu para crer em Cristo Jesus e para ser salvo, porque ele ficou assim, constrangido com a sua fé, constrangido com as suas boas obras, constrangido com as suas ações. Ele te escolheu porque foi o prazer dele, antes da fundação do mundo, decidir te amar, decidir te redimir, só porque ele quis. Deus é totalmente soberano. Isso quer dizer que as pessoas fazem campanha, fazem jejum, fazem oração, paga penitência, faz isso, faz aquilo outro, para ver se constrange Deus a agir. Um Deus que se submete à vontade humana e fica constrangido, esse Deus não é Deus coisíssima nenhuma. O que é Deus, no final das contas, é a vontade e o desejo humano.
Mas Deus, ele não se move, ele não se mexe baseado na vontade humana. Ele faz tudo de acordo com o seu prazer de fazer, porque ele é Deus. E ele, antes de fundar o mundo, ele decidiu te amar. Ele decidiu só porque ele quis, com todo prazer, com toda alegria, te amar. Amém. Agora, ele decidiu te amar porque ele estava carente? Ele decidiu nos amar porque ele estava precisando de amor? Ele acordou desesperado, falou, poxa, minha vida é tão solitária, tão vazia, eu acho que eu preciso de alguém para ficar cantando na igreja, aleluia, bendito, bendito, glória, glória, santo, santo, para ver se eu encho o meu ego de satisfação. Será que Deus é isso? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Deus estava se amando, Deus estava se glorificando, porque Deus é um só, mas eles são três pessoas. O Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Filho, o Espírito Santo glorifica o Pai. Deus se basta, nele não tem carência, nele não tem falta, nele não tem tristeza. Sabe que Deus não tem depressão, Deus não acorda um dia depressivo, cheio de tristeza, não estou conseguindo pagar. Deus não tem isso, nele mesmo se basta. Ele é a fonte de toda alegria, ele é a fonte de todo prazer, ele é a fonte de todo regozijo. Então o que Deus faz o tempo todo? Ele se regozija nele mesmo. Ele se basta para ele. Ele é o cara, com todo temor. Vocês entendem? Assim, diante de um Deus desse, dá para temer e tremer, sim ou não? Porque não é um Deus que você vai chantagear ele. Não é um Deus que ele vai olhar para você e falar, nossa, tô de cara, e vira, ô filho, eu tô de cara, hein? E o quê? Com o quê, pai? Com o Júnior. Ó a fé daquele cara, bicho. Tá até me dando aula. Como é que... Você entende? Nada mexe ele. Então esse Deus que se basta, que é todo suficiente, que é todo poderoso, que é onipresente, a gente quer ver, vamos pensar aqui, vamos exercer nossa cabecinha e pensar na categoria de tempo. O tempo ele é sequencial. A gente é gerado e vai para a degeneração. Tudo começa e tudo acaba. Ele é sequencial, sim ou não? Deus não habita no tempo. Ele é eterno. Amém. Ele é o eterno. Sabe quem criou o tempo? Deus. Deus sabe a hora, o dia que você vai morrer. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Isso quer dizer que em Deus não existe nem um fiaspinho, nada de falta de poder ou de falta de presença. Ele é todo presente, constantemente todo presente. Então esse Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele nos chamou e nos abençoou com toda sorte de bênção. Nos adotou como filhos. Nos deu um destino, nos convocou para a santidade. Então que vocação é essa que Paulo está falando lá no capítulo 4? É a vocação, vocação vem de vocare, de chamado, é o chamado eficaz de Deus, te dizendo, vem para mim, você é meu, você é minha e eu sou teu. O chamado eficaz de Deus, a sua voz poderosa, a sua voz que produz vida. Lembra, assim, essa imagem aí, quero que você pense nela. Lázaro, 4 dias morto, já tinha começado a apodrecer, já estava fedendo. Jesus falou para a galera, rola a pedra. Olhei para Carol e falei, remove a minha pedra, é danoso. Que tem um hino que é o melô de quem tem pedra nos rins, né? Remove a minha pedra. Aí Jesus manda o pessoal remover a pedra e fala, Lázaro, vem para fora. O camarada 4 dias morto, sai lá de dentro andando, arrastando aqueles trapos todos. Você imagina o poder de um Jesus desse?
E o chamado dele, quando ele vem em cima da gente e rasga o nosso pecado, rasga a nossa incredulidade e fala, vem, você é meu. Eu por várias vezes, eu nem quis acreditar em Deus, mas eu não tenho escolha de não acreditar nele. Ele me chamou e eu cativamente, obedientemente, estou ali aos pés dele. Em maio de 2004, ele me chamou. E pronto, acabou. Então Paulo está dizendo aqui no capítulo 4, versículo 1, eu, prisioneiro do Senhor, eu estou rogando para vocês agora, eu estou implorando, eu estou pedindo para vocês que vocês vivam, que vocês andem de modo digno da vocação que vocês receberam. Que vocação é essa? É de pertencer a Ele. Ele te predestinou para você ser santo e irrepreensível perante Ele. Em amor Ele te adotou. Ele te redimiu, Ele tirou você da escravidão do pecado, da morte. Aí quando a gente vai para o capítulo 2, o que Paulo está dizendo lá? Olha, eu estou pedindo para que vocês se lembrem que vocês estavam outrora mortos nos vossos delitos e pecados, mas Ele vos deu vida, porque Ele é misericordioso. Ele não te chamou para você viver morto em delito e pecado. Ele te chamou, Ele te vocacionou para a vida, para a boa vida, para a santidade. E já no capítulo 1, depois que Paulo louva a Deus pelo prazer que ele teve nele mesmo em nos chamar para ele, ele ora, versículo 15 até o versículo 21, pedindo para que os olhos dos irmãos de Éfeso fossem iluminados, para que eles vissem a vocação com a qual eles haviam sido convocados por Deus. Que vocação linda, pertencer a Deus, ser dele, ser abençoado por Deus, estar com Deus, andar em santidade, justiça, verdade. O mundo pode desabar, agora eu pertenço ao Senhor. Ele me deu vida quando eu estava morto, quando eu estava maltrapilho, quando eu estava um mendigo nessa vida, com a vida totalmente sem sentido. Ele me deu um sentido para viver que é maior do que a própria vida e supera a própria morte. Ele me deu eternidade. E depois ele ainda ora pedindo não só isso, que a gente entenda a vocação, que a gente entenda a herança e que a gente entenda o poder que há na igreja. E que poder é esse? É o poder que tirou Jesus dos mortos. Viver de modo digno da vocação, do chamado que recebemos, é viver no poder que tirou Jesus dos mortos. E ele não para, ele fala assim, olha, a igreja, o corpo de salvos, o corpo dos eleitos, é a plenitude de Cristo, é o corpo de Cristo. E Deus, foi o prazer de Deus dar Jesus para satisfazer toda a igreja. Não existe nada na vida da igreja que Jesus não seja suficiente para satisfazer. Amém. Na vida do mundo, Jesus não satisfaz nada, porque está todo mundo morto em delitos e pecados, mas na vida da igreja, só Ele é suficiente para nos satisfazer totalmente. Olha o que Paulo diz. Versículo 22 do capítulo 1. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, de Cristo, e o designou Cristo, cabeça de todas as coisas, para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja é a plenitude de Cristo, que a enche em todas as coisas. Em toda e qualquer circunstância. Não existe uma situação, não existe uma circunstância, não existe um acidente, não existe nada nessa vida que Cristo não possa satisfazer você plenamente. Aí no capítulo 2, ele nos mostra que, como eu acabei de dizer, nós estávamos mortos, ele nos deu uma nova vida. Em seguida ele mostra que a igreja é apocalíptica. A igreja está vivendo uma tensão onde as coisas velhas estão passando, a velha criação está acabando e uma nova criação está emergindo. O testemunho de Deus, que por isso a gente vai cear, que existe uma comunhão eterna, que existem novos céus e nova terra. Jesus falou, olha, você vai comer e beber até que eu volte, até que Ele venha. A gente anuncia a sua morte.
até que ele venha. A igreja precisa ser a evidência de que um tempo está se esvaindo, como roupa velha está acabando, e que uma nova criação, um novo povo, uma nova comunidade está surgindo. Eu sempre cito a visão de Daniel, a pequena pedrinha que ele viu cair. Aquela pedrinha caiu no pé da estátua, desfez todos os poderes, desfez todos os principados, desfez todas as potestades, reduziu aquilo tudo a nada. E aquela pequena pedrinha encheu toda a terra e se tornou um grande monte, onde havia adoração pelos séculos dos séculos. A vida da igreja é essa pequena pedrinha que está ganhando proporções, satisfazendo os eleitos. Então, ele mostra aqui tanto uma nova vida como uma nova comunidade. Depois, no capítulo 3, vocês notarem, eu estou fazendo uma repescagem dos indicativos. Paulo vai mostrar, ele vai defender o seu ministério, a sua vocação enquanto apóstolo. E ele nem se considerava digno de ser chamado apóstolo, porque antes ele havia perseguido a igreja. E nós tratamos aqui alguns domingos mostrando sobre a visão celestial. Aquele perseguidor agora havia sido alcançado por uma nova visão. Aquela forma de ler a Bíblia que Paulo tinha foi agora iluminado, os olhos do coração de Paulo foram iluminados para ele ver que a salvação dele não era conquistada pela prática da lei, mas era por meio de Jesus. E aquilo mudou o jeito de Paulo viver. E agora ele estava preso porque ele entendia que a igreja do Senhor, a obra, a nova criação que Deus está fazendo, nela não há diferença de homem, de mulher, de preto, de branco, de pobre, de rico, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja, a plenitude daquele que enche a igreja, que satisfaz a igreja em toda e qualquer situação. Um versículo desse já dá para passar a semana bem, não dá não? Eu faço parte da igreja, eu sou um membro da igreja, e Cristo me satisfaz, Cristo me supre, Cristo é o prazer de Deus em me satisfazer em todas as situações. Olha que coisa maravilhosa! Se isso não é suficientemente já tudo que a gente precisa para viver, saber de uma notícia dessa, e aí por fim ele ora de novo, no capítulo 3, e agora ele ora por poder, para que Cristo passe a presidir os nossos corações, para que Cristo passe a reinar nos nossos corações, pela fé, para que a gente crie raízes no amor de Deus. E ele termina essa oração dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo, além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos. Amém. Então é um privilégio fazer parte do que Deus está fazendo. Agora, eu preciso afirmar de novo, a igreja é parede? A igreja é esse prédio na Rua Aldeia, número 1084? Não, a igreja somos nós reunidos, não interessa onde estamos. Isso é a igreja. Não é a denominação, não é a placa. Isso aqui é só para facilitar a vida. É igual quando a Bíblia foi escrita, não tinha capítulo e nem versículo, viu? Paulo não foi escrevendo falando capítulo 1. Aí eu coloco aqui no capítulo 1, versículo 1. Isso aqui agora eu coloco. Não, ele não teve isso. Mas eu acho que foi uma bênção terem colocado capítulo e versículo na Bíblia, sim ou não? Facilita demais a nossa vida, porque fica fácil de encontrar as coisas. Mas ao mesmo tempo pode dificultar. Porque se você for devoto a capítulos e versículos, você não presta atenção quando passa um parágrafo para o outro. Você não presta atenção quando uma frase termina, quando a frase acaba. Às vezes porque tem versículo, está lá o versículo 1, tem vírgula. Se tem vírgula, a frase ainda não terminou. Você tem que, pode ter um ponto também, mas de repente é um parágrafo, e um parágrafo ainda não acabou. Então pode ser uma bênção, mas também pode ficar ruim. E aí nessa de olhar versículo, é onde a galera mal intencionada pincela aquele versículo e agora coloca naquele versículo o que eles querem, cometem o tal do estelionato. Frase que todo mundo gosta: tudo posso naquele que me fortalece. Posso matar, roubar, prostituir, tudo posso naquele que me fortalece. Posso viver do jeito que eu quero, tudo posso naquele que me fortalece.
está fora de contexto. Tem que ler o contexto. Não é verdade? E aí, não era assim tudo mesmo, não, né? Tem um contexto que ele está dizendo, lá em Filipenses 4,13. E aí Paulo pega e chega aqui agora dizendo, capítulo 4, e nas próximas mensagens a gente vai correr aqui na vocação, os imperativos do Evangelho. Então, sendo abençoado do jeito que nós somos abençoados, estamos vivendo a realidade já emergente da nova criação, subindo a comunidade de Deus. Paulo pega e implora, esse pioneiro do Evangelho, ele diz, eu, prisioneiro, rogo-lhes, peço-lhes, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Deus te chamou para ser dele. Por isso, a gente não vale nada, essa é a verdade. A gente não é digno, só Jesus é digno. A gente não merece nada, só Cristo merece todo louvor, toda honra e toda glória. Sim ou não? Nós somos totalmente dependentes de Deus, sim ou não? Ninguém nunca nos amou e nunca fez o que Deus em Cristo fez por nós, sim ou não? É o que Paulo está pedindo aqui para a gente. Vivam de maneira digna. Vivam de forma digna. Honrem o sacrifício de Jesus. Honrem a obra de Jesus. Não viva igual uma barata. Não viva igual um rato. Não viva igual um mendigo. Dignifica a obra de Jesus pela sua vida. Não ceda a abusadores. Não ceda a perversos. Não ceda a manipuladores. Tudo nessa vida, irmãos. Tudo nessa dispensação. Todo mundo quer te colocar de joelho. Todos os propagandistas, todo mundo quer te colocar de joelho. Todo mundo quer a sua devoção. Todo mundo quer entrar dentro da sua cabeça e arrancar de lá de dentro todas as suas energias. Você não pode permitir isso. Esses joelhinhos aqui, essa mente, só se curva a Jesus Cristo, Senhor, que por meio dele, Deus foi o prazer de Deus me eleger. Eu que não era digno. Ele me amou como ninguém mais me amou. Ele fez por mim o que ninguém mais poderia fazer. Ele me deu vida quando eu estava morto em meus delitos e pecados. Então você não pode pegar suas emoções e entregar ela a nenhum outro Senhor. Seja Ele quem for. E a gente está vivendo tempos difíceis. Por quê? É um tempo onde as pessoas terceirizam a sua consciência. Eu terceirizo a educação dos meus filhos, eu terceirizo, tem até marido de aluguel para arrumar as coisas agora, terceiriza-se tudo. Inclusive a sua comunhão com Deus. E nessa terceirização da própria comunhão com Deus, algumas pessoas entregam as suas vidinhas, as suas lindas vidas, para porcos. Eu estava até conversando com o Nude esses dias atrás, ele falando, cara, o porco é um bicho tão bom, né? Por que Deus colocou aqueles decretos ali de leis sanitárias para que não se comesse porco? Aí eu e a Thaís estava assistindo um programa desse que o pessoal vive vida selvagem. Aí teve um pessoal que resolveu criar porco, mas criar porco na liberdade. Os porcos livres, meus amigos. Então eles não tinham chiqueiro para o porco, não. Aí a vida virou uma porcaria. O porco é um bicho tão cruel que quando ele percebe que a porca está prenha, ele começa a bater na porca para a porca abortar. Virou uma porcaria mesmo a vida. E aí chamaram lá uma família para poder resolver as porcarias, com aquela porcaiada tudo solta, porque... Jesus falou assim, olha, não entregue as vossas pérolas a porcos. Porque porco não sabe perceber o valor de uma pérola. O que ele vai fazer? Ele vai pisar na pérola. E ainda vai vir em cima de você e vai dilacerar. Alguém que já deu comida para porco quando o porco é bravo? Você entra no chiqueiro? Já fez isso? Procura um porco bravo, você dá comida para ele. Ele vai te morder. Quando eu era menino, eu ia ajudar meu tio na roça, tinha que jogar comida lavagem pro porco e pular do chiqueiro o mais rápido possível, porque senão ele vinha e me mordia. Maldito. É isso que Jesus está dizendo. Agora, qual é a função do Evangelho? As boas novas do que Deus está fazendo. Não é a nova criação? Sim ou não?
O Evangelho, ele precisa se tornar a nossa vida. Por isso Paulo disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Cristo se torna a nossa vida. Então o que Jesus está dizendo? Você vai pegar a pérola de grande valor, meu tempo acabou. Você vai pegar a pérola de grande valor, que é a função do Evangelho da sua vida, e vai entregar ela a porcos. E vai entregar ela para aquela madame que se acha melhor do que você, que é superior a tudo e a todos, e só te humilha, e você vai ficar com um pirizinho na mão, esperando a atenção dela. Ela não te dignifica, você está transformando a sua vida, que é uma pérola, entregando a porcos. E outra, quantas pessoas nessa de terceirizar o Evangelho está entregando a sua vida para porcos, líderes, pastores malditos? E eu estou vendo isso acontecer, gente, há 20 anos. 20 anos. E assim, semana após semana. As pessoas entram no YouTube com toda boa vontade, abre a boquinha e come porcaria por causa daquele pastor lá que é de sucesso. É isso, é aquilo. Esse pessoal é uma corja. Só pensa em dinheiro. Sabe o que Paulo falou para a igreja de Corinto? Quando ela estava sendo abusada por falsos pastores, falsos apóstolos, falsos mestres, eles se gloriavam pelo status, pelo poder, de receber dinheiro da igreja, perverter a doutrina. Paulo falou assim, olha, já que vocês suportam, já que vocês toleram quem vos agride, quem vos esbofeteia no rosto, quem vos explora, me suportem um pouco. Aí ele começa a falar dos sofrimentos dele por amor ao Evangelho. Todo falso mestre, falso apóstolo, falso isso, falso aquilo outro, ele não está disposto a sofrer por amor ao Evangelho. Ele sempre tem um truque mágico para puxar mais poder para ele. Sabe o que Paulo estava fazendo? Chamando a igreja de Corinto de mulher de malandro. O que é mulher de malandro? Ela leva uns bifes e gosta de apanhar. Anos atrás eu estava andando em Taguatinga, um camarada estava, bicho grandão, meu. Maior que o pastor Rogério ali, bicho grandão, guarda-roupa, meu. E pau na mulher. É pequenininha, tipo Isabela, assim, ó. E tá dando as porradas zona nela, assim, eu estava longe, assim, quase uma esquina na outra. Eu comecei a ver aquilo, minhas vistas eram um pouquinho melhor. Falei, caramba, vou apanhar agora, né? Vou levar umas porradas junto com aquela mulher ali, mas não vou deixar ela apanhar. E comecei a correr para ir na direção dela, para apanhar junto com ela, né? Porque eu não ia bater naquele cara lá nunca, né? Mas pelo menos um chute na canela dele eu dava. E na hora que eu fui chegando perto, parou um carro assim, desceu um monte de marruco também, pegou o cara de porrada. Tá. Aí o que aconteceu? A mulher ficou brava e começou a avançar, a unhar os caras. Larga meu marido, meu homem, vocês vão matar ele. Foi graças a Deus, Deus enviou esses anjos para me salvar de tão grande ruína, porque eu não ia apanhar só do cara, eu ia apanhar da mulher também. E às vezes a gente desenvolve uma consciência de mulher de malandro. Eu estou vendo isso, é semana após semana, é gente entrando em contato comigo, falando que está sofrendo debaixo de julgo, de liderança, de opressão. Alguns deles eu tento acordar, eles às vezes só querem um desabafo para continuar sofrendo. É um feticismo, é um sadismo quase. E é engraçado, quando você começa a denunciar, as pessoas se voltam contra você. Você vai conhecer gente semana após semana. Viva uma vida digna do Evangelho. Seja digno. Não se curve e não deixe ninguém se curvar. Amém? Você vê que a pessoa está sofrendo e fala, isso não é vida, fulano. Deus pode te chamar para uma santa vocação. Para te dar uma vida digna. Para erguer sua cabeça. Para tirar você desse ciclo vicioso. Para você andar com o peito estufado. Para você ter coragem. Para você não agir igual um rato. Para você não agir igual um verme. Amém? Você está passando dificuldade? Está passando problema?
Eu estou um monte. Ninguém tem problema aqui não? Só eu. Você aposentou tudo de problema? Oh, beleza, glória a Deus, Deus abençoe, continua assim, prospera. Levanta a cabeça, com dignidade, com força, com honra. E se eu sofrer? Deus nos dá graça não somente de crer, Paulo disse lá em Filipenses, mas também de sofrer, por amor ao Evangelho. Amém? Você vê uma mulher apanhando, aí, pode correr para salvar ela. Mesmo que você apanhe, mas é uma surra digna. Amém? Vamos ceiar?